Olá a todos, meu nome é Rafael, eu sou missionário. Estou gravando essa mensagem hoje, dia 22 de março, para repassar para os irmãos que congregam com a gente na nossa igreja e também para demais pessoas que porventura vierem ouvir essa mensagem, onde quer que estejam. Eu vou tratar hoje sobre o tema A Igreja, o Mundo e os Dias Atuais. Vamos abrir em Lucas 21, de 5 a 11. Quem estiver com sua Bíblia, quem tiver possibilidade de pegar uma Bíblia e abrir para acompanhar comigo, será muito bom. E assim vocês vão acompanhar também o que a palavra de Deus diz. Lucas 21, de 5 a 11. Diz assim: Falavam alguns a respeito do templo, como estava ornado de belas pedras e de dádivas. Então disse Jesus: Vedes estas coisas? Dias virão em que não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Perguntaram-lhe: Mestre, quando sucederá isto? E que sinal haverá de quando estas coisas estiverem para se cumprir? Respondeu ele: Vede que não sejais enganados, porque muitos virão em meu nome, dizendo: Sou eu, e também chegou a hora, não os sigais. Quando ouvides falar de guerras e revoluções, não vos assusteis, pois é necessário que primeiro aconteçam estas coisas, mas o fim não será logo. Então lhes disse: Levantar-se-á nação contra nação e reino contra reino. Haverá grandes terremotos, epidemias e fome em vários lugares, coisas espantosas e também grandes sinais do céu. Então, meus irmãos, este texto trata ali de um momento em que os discípulos estão mostrando o templo, né, comentando sobre o templo de Jerusalém com Jesus, sua beleza, e Jesus diz que não ficaria ali pedra sobre pedra. Irmãos, aqui Jesus estava falando sobre a destruição de Jerusalém no ano 70, que o templo foi completamente destruído, e Jesus emenda, ele aproveita a ocasião e trata de coisas que irão acontecer também dali para frente, até o final dos tempos, até a sua volta. Então, Jesus aproveita e traz para a gente aqui ensinamentos, alertas, avisos. No versículo 7, perguntam a Jesus, né, quando aquilo ali ia acontecer, né? Sinal de quando aquelas coisas iriam acontecer. Então, Jesus, como eu falei, ele aproveita e já profetiza, já fala sobre a caminhada até o final dos tempos. No versículo 8, Jesus diz: Vede que não sejais enganados. Jesus aqui está avisando que muitos viriam em seu nome. Alguns dizendo que seriam o próprio Cristo, isso já acontece há bastante tempo, desde que Jesus esteve na terra, né, morreu e ressuscitou, até os dias de hoje. E também Jesus diz que haverão aqueles que vão dizer assim: chegou a hora, Cristo está voltando hoje, marcando data, marcando dia e horário. Já aconteceram algumas vezes isso também na história da humanidade. Porém, Jesus diz: não os sigais, não atentem para isso, porque a volta de Jesus será vista por todos, assim como ele mesmo diz. No versículo 9, Jesus diz sobre as guerras e revoluções e diz para seus discípulos: não vos assusteis. Irmãos, nesse momento aqui que Jesus está proferindo essas palavras, era uma época ali da Pax Romana. Era um período em que não estava se ouvindo falar em guerras, nem em revoluções. Era um período ali do ano 28 antes de Cristo até o ano 180 depois de Cristo. Foi um período chamado de Pax Romana, paz romana. Então Jesus aqui está profetizando sobre tempos futuros, que haveriam guerras e revoluções. Naquele momento não estava se ouvindo sobre isso, mas após o ano 180 depois de Cristo, após a morte do imperador Marco Aurélio,
A humanidade sempre esteve em guerras e revoluções, todos os dias. E Jesus diz que isso faz parte dessa linha de tempo até a sua volta. Ele diz que essas coisas são necessárias que aconteçam, está aí no versículo 9. Mas diz também que o fim não será logo. Temos ouvido sobre guerras, estudado sobre guerras, desde muitos e muitos séculos. E será assim até a sua volta. Versículo 10, Jesus diz que nação se levantaria contra nação, né? Reino contra reino. Como eu falei, não se ouvia sobre isso naqueles dias, mas Jesus estava profetizando que isso ia passar a acontecer. E frequentemente tem ocorrido desde então. Versículo 11, irmãos, é onde nós vamos nos ater mais. Jesus diz o seguinte: haverá grandes terremotos, epidemias e fome em vários lugares, coisas espantosas e também grandes sinais do céu. Todos nós temos visto e ouvido sobre toda essa situação com o coronavírus, que tem assolado, trazido pânico ao mundo. Jesus alertou, Jesus avisou de que entre as coisas que ocorreriam, está dentro disso epidemias, né? Doenças, pestes. Eu vou aqui passar rapidamente pelas outras coisas que Jesus diz. Quando ele fala, né, de terremotos, nós podemos associar as catástrofes naturais, né? Temos também visto e ouvido sobre enchentes, tempestades, incêndios. Há poucos dias houve uma invasão sem precedentes de gafanhotos em países na África, diversos sinais, várias catástrofes mais frequentes cada ano que passa. Jesus fala também de fome, que também continua ocorrendo no mundo. Fome, escassez, também é uma palavra muito falada na Bíblia dos acontecimentos, né, que estariam ocorrendo nesse tempo. Jesus abrange também aqui coisas espantosas no geral, coisas que espantam as pessoas, sinais, né, sinais no céu, sinais na terra, coisas espantosas. Então, irmãos, percebemos que estamos vivendo um tempo, né, onde Deus, mais uma vez, está chamando a atenção da humanidade de forma mais evidente. Vamos, então, nos ater mais na questão das epidemias, né? Hoje iremos tratar, enfatizar sobre doenças, pestes. É o que está acontecendo agora no mundo, né? Atingindo vários países ao redor, né, desta terra. E eu quero compartilhar com vocês um conhecimento, né, alguns acontecimentos que já ocorreram em relação a isso, irmãos. Epidemias. É uma das formas, como vemos aqui, de Deus aplicar o seu juízo sobre os moradores da terra, em decorrência dos seus muitos pecados. Meus amigos, irmãos, na Bíblia há várias passagens onde Deus usa, né, faz uso permite pestes, doenças, epidemias afligirem o povo. Isso é uma das formas de juízo de Deus. Não se espantem com isso. Durante a mensagem vai ficar cada vez mais esclarecedor. No livro de Apocalipse, capítulo 6, versos 6 e 7, a palavra de Deus diz assim, Apocalipse 6, versículos 7 e 8, versículos 7 e 8.
Diz assim: quando abriu o quarto selo, ouvi a voz do quarto ser vivente, dizendo: Vem. E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o que estava montado nele chamava-se Morte. E o Hades seguia com ele, e foi-lhes dada a autoridade sobre a quarta parte da terra, para matar com a espada, e com a fome, e com a peste, e com as feras da terra. Aqui, irmãos, capítulo 6 de Apocalipse vem falando dos selos, da abertura dos selos pelo próprio Cristo. Então, Jesus, ele é o único digno de abrir o livro, desatar os seus selos. Os selos são os acontecimentos, são a história da humanidade, o desenrolar da humanidade. Cristo, ele está soberano sobre tudo que tem acontecido no mundo. Ele é o único digno de abrir os selos. O quarto selo vem trazendo para a gente que um cavalo amarelo, que na verdade, irmãos, a cor aqui é uma cor pálida, sem vida. Tá? Quando traduz para o português, se coloca o amarelo, mas na verdade é uma cor assim, mais pálida, sem vida. Tá? E montado nele, um cavaleiro chamado Morte. E o Hades, o inferno, seguia. E presta atenção nisso aqui, irmãos. Foi-lhe dada autoridade sobre a quarta parte da terra. Autoridade. Deus está permitindo, autorizando a esse cavaleiro a morte. Está permitindo a ele matar com a espada, fome, peste, que algumas versões, né, doenças, mortandade, é a mesma coisa, e com as feras da terra. Então, vamos, né, focar, dar a ênfase aqui na questão das pestes, doenças, epidemias. Percebemos que Deus dá permissão, autorização, ele está no controle, e Satanás e a morte agem debaixo da permissão e do controle de Deus. Isso aqui, irmãos, que nós estamos lendo, já tem acontecido na humanidade, tá? Guerras, né, doenças, fome, isso já tem acontecido na história da humanidade. E a questão das doenças que atingem boa parte do mundo, ou a maior parte do mundo, isso também já aconteceu outras vezes. Quero lembrar com vocês pelo menos duas grandes epidemias. Uma delas é a peste negra, que foi uma das mais devastadoras, né, pandemias da história da humanidade. Estima-se que 1/3 da população da Europa, 1/3 da população da Europa foi dizimada. O auge da peste negra foi no século XIV, e ela se estendeu ali por os séculos seguintes, mas o seu auge, século XIV. Milhões e milhões de pessoas morreram. Gripe espanhola, outra pandemia que matou por volta de 50 milhões de pessoas ao redor do mundo, né, com seu início ali no início do século XX. Né, essa pandemia, gripe espanhola, assolou também a humanidade. Irmãos, essas pandemias, essas doenças, elas fazem parte, como eu disse, do juízo, do julgamento de Deus. Deus traz do seu julgamento sobre os moradores da terra. Em diversas passagens bíblicas podemos confirmar isso. Isaías, Jeremias, Naum, entre outros vários livros. É um momento, irmãos, de reflexão. É um momento de olharmos cada um para si, para o que tem feito, como está levando a sua vida. Os crentes devem fazer suas reflexões, e os que estão longe de Deus, os incrédulos, os ímpios, devem atender ao chamamento de Deus para o arrependimento.
Isso é uma das formas, é um alerta de Deus. As trombetas estão soando. Deus está chamando as pessoas a se voltarem para Ele, porque, por enquanto, o juízo dele está misturado com misericórdia. Vamos entender o seguinte, irmãos. Deus é um Deus de amor. Sabemos disso. Tem vários versículos que tratam sobre isso. Mas Deus também é santo, Deus também é justo. Quando nós falamos da Bíblia, do Evangelho, quando nós falamos sobre Deus, temos que dar a mensagem completa. Por que eu estou dizendo isso? Porque há muitos, irmãos, muitas mensagens, né, áudios e mensagens nas redes sociais que trazem versículos, né, versículos sobre o amor de Deus, sobre a proteção dele, que ele cura, né, que ele cuida, que ele guarda. São versículos bíblicos. Verdade. Porém, irmãos, prestem atenção. Precisamos ter discernimento e fazer a leitura das circunstâncias. O momento agora é de elevarmos a voz para o julgamento de Deus, porque Deus é justo e ele derrama da sua ira. Vocês podem confirmar isso no livro de Naum, por exemplo, capítulo 1, que fala da misericórdia e também da ira de Deus. Ele é justo. O mundo tem blasfemado contra Deus. O mundo tem escarnecido do evangelho. O mundo tem afrontado Deus, as pessoas, né, as autoridades, a mídia, né, as pessoas comuns. As pessoas têm colocado Deus, Cristo, de maneira, né, vergonhosa, de maneira, né, colocando ali Cristo como um coitado, um perdedor, né, pessoas blasfemam, ofendem a Deus. Isso tem acontecido no Brasil e no mundo. Nós temos visto isso, mas muitas vezes não damos nenhuma importância e às vezes até pessoas, né, se divertem com esse tipo de coisa. A palavra de Deus diz, irmãos, em Gálatas, que de Deus não se zomba. O que se planta, se colhe, seja nessa terra, seja na vida vindoura, seja após a vida nesta terra, porque alguns aqui, né, não vão pagar pelos seus erros, alguns aqui vão cometer suas iniquidades, suas corrupções, né, os seus pecados aí de maneira deliberada, e nada vai acontecer. Porém, Deus é um justo juiz. Alguns ainda sofrem nessa terra e continuarão sofrendo pela eternidade longe de Deus, condenados. Outros não sofrem nada aqui, porém não escaparão da condenação que vem de Deus. Irmãos, temos visto muitos versículos, como, por exemplo, Salmo 91, 7, que fala, né, que 1.000 cairão ao seu lado, 10.000 à sua direita. Irmãos, não é só esse o versículo, existe um contexto. Né? A pessoa pode continuar lendo do versículo 8, né? Leia todo o contexto, onde está inserido o versículo. Ali, irmãos, se fala de um livramento para quem ama e obedece à palavra de Deus. Não é para todos. Porque quando a gente divulga aleatoriamente para todos um versículo assim, nós estamos, de certa forma, apagando, colocando panos quentes no que Deus tem trazido para a humanidade nesse tempo. Nós sabemos que Deus cura, que Deus é amor. Nós temos orado, né, por nossa família. Vocês, com certeza, estão orando por suas famílias, para a proteção desse vírus. Nós, inclusive, aqui na rua, as pessoas têm saído na calçada e orado.
Porém, irmãos, muitos só se comovem nessa época, quando está acontecendo o problema. Daqui a 2, 3 meses, quando passar todo esse tumulto, as pessoas vão voltar a viver suas vidas de pecado. Não deve ser assim. Deus chama ao arrependimento, ao quebrantamento. As pessoas estão num tempo de se humilhar, é tempo de se arrepender e se voltar para Jesus Cristo. Nós sabemos que, como eu disse, Deus ama, por isso que ele enviou seu Filho Jesus Cristo. E, por enquanto, irmãos, Deus derrama, né, da sua ira, do seu julgamento, mas ainda misturado com misericórdia. Deus ainda não veio com seu juízo final. Há tempo das pessoas se arrependerem. E podemos perceber, irmãos, que, por exemplo, no livro de Apocalipse, capítulo 20, verso de 11 a 15, fala ali do julgamento final. Tá? Fala ali do julgamento final. E que aqueles que não têm o nome escrito no livro da vida serão condenados ao fogo eterno. Nós precisamos aproveitar esse momento para enfatizar ainda mais, né, da proteção de Deus aos que confiam suas vidas em Cristo. Outro versículo também muito falado é o Salmo 30, né, versículo 5, que fala que o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Essa confiança é para aqueles que confiam as suas vidas em Deus, nas mãos de Deus. Porque não adianta, irmãos, a gente divulgar essas mensagens e pessoas citarem esses versículos e daqui a 2, 3 meses, como eu disse, esquecer completamente disso. O que Deus quer é que as pessoas vivam, tenham uma vida de comunhão com Ele, busquem conhecimento da palavra, estejam buscando a sua face, obedecendo aquilo que Ele tem deixado para nós na sua palavra, seguindo a Jesus Cristo, que é o Senhor e Salvador. Não somente, irmãos, acreditando que Jesus veio a essa terra, que ele é uma pessoa boa, não. Confiando a vida em Cristo, entregando a Ele o seu coração, tá? Colocando tudo nas mãos dele, tendo Jesus como Senhor da vida. Isso que Deus quer de nós. Em Lucas 21, de 25 a 28, também podemos abrir nessa passagem. Lucas 21, do 25 ao 28, diz assim: haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas, sobre a terra, angústia entre as nações, em perplexidade por causa do bramido do mar e das ondas. Haverá homens que desmaiarão de terror e pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, pois os poderes dos céus serão abalados. Então se verá o Filho do Homem vindo numa nuvem, com poder e grande glória. Ora, ao começarem estas coisas a suceder, exultai e erguei a vossa cabeça, porque a vossa redenção se aproxima. Prestem atenção no que Jesus está dizendo aqui. Primeiro eu vou direcionar aos crentes. Quando essas coisas estiverem acontecendo, irmãos, nós não sabemos o dia que Jesus volta. O que nós temos certeza é que Deus tem chamado, tem alertado, as trombetas estão soando, é tempo das pessoas se arrependerem, porque ao invés de vir um coronavírus que a grande maioria se cura, sabemos que há mortes, né? Mas comparado, por exemplo, às epidemias que eu citei, essa tem um índice, né, de mortalidade mais baixo, não é tão grave como outras pestes que já surgiram e não é tão grave como outras que vão surgir futuramente. Isso não é entendimento do Rafael, por estudo ou por ter muito conhecimento. Não é isso, irmãos. É o que a Bíblia diz. O próprio Cristo e os apóstolos nos alertaram sobre isso, sobre
a situação difícil, cada vez mais difícil, cada ano que se passa. Então, para os crentes em Jesus, isso é motivo de alegria. Jesus diz assim: erguei a vossa cabeça, porque a redenção se aproxima. O Senhor do céu e da terra está voltando e vai levar a sua igreja para viver com ele na eternidade, onde não há doença, não há morte, não há dor. Então, é alegria para os que estão em Jesus. Mas também é um momento de grande terror. Versículo 26, Jesus diz: homens desmaiarão de terror. Homens e mulheres, né? Isso aqui é no geral. Desmaiarão de terror pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo. Irmãos, isso é palavra de Jesus. Não podemos, né, esconder, amenizar, porque nós, como igreja, temos que aproveitar esse momento e mostrar para o povo que o juízo de Deus, o juízo final se aproxima, que é tempo de arrependimento, é tempo de abandonar os maus caminhos. E o Filho do Homem, então, voltará, e aí não haverá mais tempo, porque ao invés de, como eu estava dizendo anteriormente, de vir uma doença que vai passar, a maioria das pessoas ficam curadas, poderia ser já o julgamento final. E aí, o que iria acontecer? Já não teria mais esse tempo aqui que eu estou tendo com vocês, de anunciar essa mensagem, já não existiria mais. Quem está com Jesus vai ser redimido, vai estar vivendo na glória com ele. E quem tem rejeitado a palavra e não tem seguido a Jesus Cristo, vai ser condenado, porque o único que pode livrar da condenação, porque todos nós somos pecadores, o único que pode livrar é o Senhor Jesus Cristo, como é bem claro nas Escrituras. Então, precisamos levar em consideração isso, ver a importância de refletir sobre estas questões nesse momento. Eu cito aqui também palavras do grande pregador Jonathan Edwards, que diz assim, que essa terra é o único inferno que os crentes em Cristo irão suportar. E é o único paraíso que os incrédulos, os ímpios, aqueles que não seguem a Jesus, irão desfrutar. Olha que sabe as palavras de Jonathan Edwards. Essas dificuldades, essas doenças, essas aflições desta terra é o único inferno que o cristão, que o seguidor de Cristo vai suportar, irmãos. Mas é o único paraíso que os condenados estarão aproveitando. É o paraíso aqui nessa terra, né? Que na verdade de paraíso não tem nada. Mas isso é para mostrar a gravidade da situação, porque os que estarão condenados ao fogo eterno estarão em situação infinitamente pior do que estamos aqui, inimaginável. Por isso a urgência do evangelho, a urgência da igreja se levantar e proclamar o arrependimento, né, a renúncia, o abandono dos pecados, se voltar para Deus. Então, como igreja, vamos enfatizar, vamos direcionar a mensagem para os alertas que Deus está dando. E assim, irmãos, vamos caminhando para o final dessa palavra. Vou citar João 3,18. João 3,18 diz assim: quem nele crê não é julgado. Nele quem? No Senhor Jesus Cristo. Continuando, e o que nele não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Então, quem crê no Senhor Jesus, esse crer é confiança nele, na obra dele na cruz. É confiar a vida, ter Jesus como Senhor de sua vida, seu Salvador. Quem coloca suas vidas na mão de Cristo, esse não é julgado, mas estará vivendo plenamente a alegria, felicidade, vida eterna com Jesus no paraíso. Porém, os que rejeitam a mensagem já estão julgados e condenados. Portanto,
aproveitem mais uma vez esse chamamento, essa oportunidade. Os irmãos cristãos perseverem na fé, mantenham a esperança, porque temos confiança no Senhor Jesus, que está no controle de tudo. Deus está no controle de toda a história da humanidade. Tudo isso que acontece, as guerras, essa epidemia que agora estamos vendo, essa pandemia, tudo isso está debaixo da permissão dele. Faz parte dos propósitos de Deus. Ele não perde o controle em nenhum segundo. Ele está o tempo todo no domínio, irmãos. E mesmo que homens maus se levantam, mesmo com todas as artimanhas do inimigo, com toda a ação de Satanás, tudo isso está dentro daquilo que Deus já tem planejado. Nada foge do controle dele. Tudo está nas suas mãos. Então, não há por que ter nervosismo, desespero, de forma alguma, mas pelo contrário, como Jesus disse, alegria, né? Erguer a cabeça, porque a redenção cada vez mais se aproxima. Porém, para os que ainda não têm Jesus em suas vidas, esses sim devem se preocupar bastante, porque a condenação está às portas. Aproveitem esse tempo, que o Espírito de Deus opere nos vossos corações, nas vossas mentes. Se arrependam, abandonem os maus caminhos, peçam perdão a Deus, confiem suas vidas no Senhor Jesus Cristo e vocês terão paz, descanso para as suas almas, assim como Ele mesmo falou. Que essa mensagem seja um instrumento de Deus na vida de todos nós. Que Deus use essa mensagem, que Deus esteja nos fortalecendo, que Deus esteja transformando vidas e salvando almas para a honra e glória do seu nome. Assim, fico por aqui e desejo que Deus abençoe a cada um de vocês e que a graça dele inunde as suas vidas. Em nome de Jesus, amém.